Você levantou para eu cortar aqui, viu, Marcos? Porque olha só, a nossa próxima reportagem, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com você sobre financiamento de campanha, porque a base de tudo isso, Lava Jato, de onde veio o dinheiro que saiu da Petrobras, que não saiu da Petrobras, vai ser muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso do que vem pela frente na próxima eleição, porque a gente tem que ficar de olho no futuro a partir de agora. Mais do que nunca, né, como diria o Faustão, mais do que nunca a gente tem que olhar muito para o que vai acontecer daqui para frente. Mas já que a gente estava falando agora do PMDB e do vice Michel Temer, e se aconteceu o impeachment, é ele que assume? Pois bem, vice-presidente da República Michel Temer se manifestou por meio de nota para se defender das insinuações de Delcídio do Amaral na delação premiada. Vamos ver aí. Michel Temer foi citado como padrinho de um ex-diretor da Petrobras na gestão de Fernando Henrique Cardoso. No capítulo da delação premiada, Delcídio fala da aquisição ilícita de etanol envolvendo a BR Distribuidora no período de 1997 a 2001. Delcídio diz que o principal operador do esquema, João Augusto Henriques, ex-diretor da distribuidora e que hoje está preso, era apadrinhado por Michel Temer, ao menos até a tentativa de ser diretor internacional da Petrobras. Em nota à imprensa, Michel Temer diz que em 1997 não conhecia o senhor Henriques e que só veio a conhecê-lo em 2007. Diz ainda que, se não o conhecia, não poderia tê-lo indicado e muito menos ter participado de suposto esquema do etanol. Temer finaliza dizendo que não vai admitir imputações que atinjam a sua honra. É isso. O presidente do PRB está aqui com a gente, Marcos Pereira tá falando exatamente sobre isso. O que acontece a partir de agora? Se tem um processo de impeachment, é o Michel Temer que assume. Quando ele tem a imagem dele manchada ali nessa mesma investigação, fica tudo mais difícil, né? É verdade. Inclusive, Zucatelli, alguns discutem a legitimidade do presidente da Câmara para conduzir esse processo, porque também está investigado, já denunciado, aliás, pela Procuradoria-Geral da República no Supremo Tribunal Federal. Agora nós temos que separar, na minha opinião, a questão legal da questão política. Legalmente, ele tem legitimidade para processar o impeachment porque ele é o presidente da Câmara. Enquanto não houver uma mudança nesse cenário, ele é o presidente e, juridicamente falando, constitucionalmente e regimentalmente, ele tem legitimidade para conduzir o processo. Moralmente é uma outra história e aí o eleitor deve avaliar isso nas próximas eleições. Nós não podemos esquecer que, infelizmente, permita-me usar uma palavra forte aqui, desgraçadamente, os nossos eleitores têm a memória curta. E é preciso que tudo isso que está acontecendo no Brasil faça com que os brasileiros possam refletir, olhar para o passado e refletir o futuro. Esse ano é ano de eleição, temos aí 2018, que eu penso que vai ser um ano de grande renovação, e não cometer mais os mesmos erros. Eu costumo dizer, Zucatelli, que a maior manifestação é nas urnas, quando a pessoa vota, ela tem que saber votar. Essa é a melhor coisa. Deixa eu aproveitar então, entrar nesse ponto, porque esse ponto é um ponto que me interessa bastante, que é a questão do financiamento das campanhas. Porque, na verdade, né, Marcos, a base de tudo isso e até a outra possibilidade de afastamento da presidente Dilma Rousseff, aí nesse caso já com o vice Michel Temer, seria a questão de um financiamento irregular da campanha que transformaria a chapa, no caso os dois, em algo irregular. E isso é um ponto fundamental porque todo financiamento de campanha, ou seja, o dinheiro que é utilizado para levar alguém ao poder, qual é a origem desse dinheiro? Qual é a legitimidade do uso desse dinheiro? Então vamos falar um pouquinho sobre isso porque é importante, porque a gente tem campanhas muito diferentes. Você tem campanhas riquíssimas, você tem campanhas que não são, que não tem dinheiro, e aí você tem que se virar com a informação ali. O que a gente pode esperar agora dessa campanha para prefeito, essa que vem aqui agora, que é a próxima que a gente vai viver, depois de todos esses escândalos? A gente pode esperar um comportamento diferente? É esperado um comportamento diferente, Zucatelli, porque o Supremo Tribunal Federal, já em decisão recente, determinou que não pode haver financiamento privado de campanha, de pessoa jurídica. Pessoa jurídica não pode mais fazer doações para partidos, para candidatos. Pessoas físicas ainda é permitido. Com essa proibição,
também, e com uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que regulamenta uma legislação que foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional, há um limite estabelecido pela lei e estipulado quantitativamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na lei, evidentemente, para as eleições deste ano. Então, antigamente, como funcionava? Rapidamente. O partido, o candidato dizia, olha, o meu candidato, por exemplo, a prefeito de Santos, vamos aqui uma cidade fora aqui do contexto, digo porque o meu partido, você sabe, tem pré-candidato a prefeito de São Paulo, claro. Eu preferia não falar diretamente de São Paulo. Então, mas candidato... eu vou te perguntar, viu? Já vou te dizer. Se você perguntar... Já antecipo que já vou te perguntar Se você perguntar, eu tenho que responder. Né? Eu tô aqui, né? Não tem jeito. Então, vamos usar aqui como exemplo. Um prefeito de Santos, a campanha de 2012 custou 6 milhões. O Tribunal Superior Eleitoral, com base na legislação, determinou que o máximo que poderá ser agora é 70% disso. Então já existe uma tabela hoje para todos os municípios do Brasil de quanto que os candidatos poderão gastar, qual o máximo que cada candidato a prefeito e também a vereador poderá gastar nessa eleição. Por outro lado, com o fim do financiamento privado de campanha das pessoas jurídicas, o grande financiador de campanha agora será o chamado fundo partidário, que é o dinheiro que os partidos recebem do orçamento público. Eu quero crer que a eleição desse ano será um pouco diferente. Ninguém sabe como que vai ser feito, porque vai ser uma eleição que nós estamos acostumados a dizer que é uma eleição sem dinheiro. O que eu acho que é muito bom, porque o dinheiro farto na eleição, infelizmente, acaba sendo usado para maquiar o verdadeiro plano de governo e de poder, acaba sendo usado para fazer propagandas eleitorais enganosas, com contratações de marqueteiros super, vamos dizer assim, hollywoodianos e com equipamentos hollywoodianos e pessoas que recebem fortunas para conduzir certas propagandas que nós costumamos a chamar de propaganda eleitoral enganosa. E, por fim, a eleição esse ano também terá apenas 45 dias de campanha, ao contrário de anteriormente, que eram 90 dias de campanha. Então, tudo isso vai mudar o cenário. Eu espero que mude para melhor, porque nós precisamos passar o Brasil a limpo e mudar esse cenário que não aguenta, virar essa página para avançar. Porque enquanto ficar do jeito que está, o país não avança. Não avança, está tudo parado. Eu vou pedir para vocês continuarem aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Quero uma opinião direta sobre a questão do financiamento público de campanha, se esse é o melhor caminho, se esse não é o melhor caminho. E depois, claro, eu vou te fazer uma pergunta a respeito do que acontece com o atual prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, com o apoio da presidente Dilma Rousseff e especialmente do ex-presidente Lula. O que acontece? Isso vai atrapalhar ele na próxima eleição. Mas antes disso, a Paula está me chamando lá de Brasília. Fala, Paula. Pois, Zuca, olha só, eles continuam aqui discursando, lembrando que essa é uma sessão não deliberativa, né? Quando se fala que não há uma votação, é apenas discursos mesmo, como de praxe. Eles estão fazendo isso agora há pouco. A informação que foi falada aqui na Câmara é que eles pretendem realizar sessões todos os dias, não somente a de segunda que está agendada, mas sim durante toda a semana. A ideia justamente é acelerar esse processo, né, de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles pretendem realizar então essas sessões mesmo nas segundas e sexta-feiras, o que eu já disse agora há pouco que não é tradicionalmente comum aqui em Brasília. Isso é para que o prazo corra mais depressa mesmo. A comissão que vai analisar o impeachment foi instalada ontem. A presidente Dilma, como eu disse, tem agora prazo de 10 sessões aqui no plenário para apresentar a defesa. Lembrando que essas sessões, para elas terem validade, como elas não são deliberativas, elas precisam no mínimo ter 51 deputados presentes para elas terem validade para serem contadas. Ao todo serão 10, hoje é a primeira, a segunda já está agendada a segunda e assim por diante. Agora há pouco, o deputado Embaçaí, ele disse que acredita que no dia 13 de abril a Câmara, o plenário, já possa estar votando esse processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Então, lembrando que a comissão que foi eleita ontem, ela vai ter esse prazo para receber a defesa da Dilma, aí eles têm prazo de mais 5 sessões no plenário para tomar alguma decisão, viu, Zuca? Perfeito. Paulinha, me interrompa que a qualquer momento a gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Deixa eu aproveitar, deixei pergunta aqui para os dois e eu vou agora reforçar essa pergunta. O melhor caminho para o Brasil? Professor Clever Vasconcelos, professor Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, o melhor caminho para o Brasil é o financiamento público de campanha? Olha, o financiamento público de campanha é um dinheiro, parte dele é vindo do orçamento da União.
através do fundo partidário. Quer dizer, hoje nós não temos o financiamento público de campanha diretamente, mas indiretamente. Ou seja, como o colega falou, o fundo partidário recebe dinheiro do orçamento da União e esse dinheiro é repartido proporcionalmente pelos partidos políticos conforme a quantidade de deputados federais na última eleição. Me parece que toda campanha eleitoral tem que levar ao eleitor quem é aquela pessoa que está se candidatando. E a saída qual que é? O gasto e investimento, porque isso custa dinheiro. Agora, da onde vem esse dinheiro? Da iniciativa privada ou do poder público? Me parece que a razão mista, um pouco da iniciativa privada e bem pouco da iniciativa pública, seria o mais justo. Então eu concordo com essa cessação da doação partidária, essa paralisação da doação partidária por pessoa jurídica. Eu, particularmente, eu acho que pessoa jurídica não tem que dar dinheiro para a campanha eleitoral, porque senão, lá na frente, eles vão cobrar. Olha, eu doei para você, agora eu quero uma contrapartida. Eu sou mais favorável ao que é hoje, pessoa física, num valor como é de 10% do que arrecadou no último exercício financeiro e um pouquinho, mas bem pouquinho, em relação ao orçamento da União. Não tudo, não esse valor enorme que o orçamento da União tem repassado para o fundo partidário. Eu acho que tem que enxugar um pouquinho mais isso. Então, um pouco exagerado o valor que está vindo do orçamento da União para o fundo partidário. Marcos Pereira. Zucatelli, nós somos contrários ao financiamento público de campanha, o financiamento público puro. Hoje, como o colega disse, o professor disse, existe indiretamente através do fundo partidário. Porque se nós não temos dinheiro para a saúde, se nós não temos dinheiro para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, para o transporte público, para pavimentar as rodovias que estão todas esburacadas, se nós não temos dinheiro para a educação, como que nós vamos arrumar dinheiro, de onde nós vamos tirar dinheiro e como que nós vamos injetar dinheiro em campanha eleitoral? Então, os políticos precisam aprender a fazer campanha de forma alternativa. E eu fico muito à vontade para falar isso, porque nós do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, já estamos à frente nessa questão, já inauguramos essa nova maneira de fazer política, com orçamento enxuto. Só para te dar um exemplo, nós tivemos um candidato a governador no Rio de Janeiro, o senador Marcelo Crivella, que foi ao segundo turno e que gastou na eleição algo em torno de 6 milhões de reais, algo entre 6 e 10 milhões de reais. O governador eleito, que, diga-se de passagem, a imprensa já noticia isso, está fazendo uma péssima gestão, porque fez propaganda enganosa o tempo todo durante o horário eleitoral gratuito, ele gastou 45 milhões de reais. Então, e uma boa parcela desses 45 milhões vindo de 6 empresas que estão sendo investigadas no Lava Jato. Então, é preciso acabar com essa questão da propaganda eleitoral enganosa, onde os marqueteiros usam truques de edição. Você é um homem de televisão, você sabe muito bem, jornalista, sabe muito bem o que eu estou falando, o que uma edição pode fazer numa matéria, o que uma edição pode fazer num programa, e vendem aquele pacote para o povo. Eu sou a favor de que na campanha seja o que vocês chamam de 3x4, abre a câmera e fala o que você pensa. E sai falando. Por falar em campanha, Haddad muito prejudicado com tudo isso, ou ele está se descolando, tentando se descolar de toda essa confusão envolvendo o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff? Para a próxima campanha de vocês, que vocês têm candidato aqui em São Paulo. O que a gente percebe hoje, Zucatelli, é que ele está mergulhado, né? E tentando, sim, todo o setor formador de opinião, os políticos percebem que o Haddad tenta se descolar do seu padrinho político, do seu pai, do seu idealizador, que é o ex-presidente Lula, mas se ele realmente tentar fazer isso, me desculpe, mas eu acho que ele vai estar tentando negar o pai. E o filho que nega o pai é um mau filho, né? Marcos Pereira, presidente nacional do PRB, Partido Republicano Brasileiro, Cléber Vasconcelos, professor de Direito Constitucional e Eleitoral. Muito obrigado. Obrigado. A gente tenta dividir as informações com as pessoas, porque a gente quer aprender também. Obrigado pela presença, obrigado pela aula aqui mais uma vez. Obrigado, Zucatelli. Obrigado, viu? Obrigado, Zucatelli, pelo convite. À disposição. Muito obrigado. Ó, a gente segue agora falando mais um pouquinho,